Bom dia, meus jovens no oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos falar das regiões polares. Vamos falar do Ártico, que está no extremo norte, e da Antártica, que está no extremo sul. Apesar da população que ocupa o Ártico ser pequena, e na Antártida você não ter população nativa e que nem foi colonizada efetivamente com atividades econômicas, quem está lá é para pesquisa, essas duas áreas são fundamentais para o equilíbrio no planeta Terra. Aonde ocorrem os impactos ambientais, os lugares mais fortes que ocorrem, é o primeiro momento e são as mais sensíveis, são as regiões polares. E que essas duas áreas são sempre, dentro de um contexto geopolítico, uma disputa acirrada entre os países. Por quê? Porque essas duas áreas são riquíssimas em recursos naturais. Lembrar que elas não são continentes, elas são regiões. Quando eu pego o Ártico no extremo norte, 90 graus tem aqui, né, ponto de referência, ela está distribuída por vários países. Quem é que tem aqui? Você tem a Groenlândia, que é da Dinamarca, né, isso, parte lá da Europa. Você tem aqui parte que é dos Estados Unidos, você tem parte que é do Canadá, você tem parte aqui que é da Rússia, tá certo? Então, tá aqui um mapa mostrando, ó, e a gente vai lá para o quê? Principais cidades, base militar dos Estados Unidos e da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Isso lembra o geopolítico interesse aqui, porque isso, base da Rússia também, é aquela rivalidade com os Estados Unidos, banquite, essa parte de que de gelos congelados eternamente, mas olha que há um conflito, é o que? Pelos seus recursos minerais, carvão, ferro, petróleo. Aqui está, pelo impacto ambiental, está se transformando numa área de rota comercial. Dentro do contexto bélico-militar tem uma importância fundamental e estratégica, tá certo? Então, isso que nós vamos ver, parte da Finlândia. E aí vamos ver as características naturais de lá. Característica do clima subpolar, o Ártico. Quando eu digo subpolar, naquela parte mais abaixo. Lá está 90 graus em cima, então lá é o polar. Mas ela desce, que ela é grande essa área, então ela diminui. Tipo da região da Antártica apresenta duas estações bem definidas. O inverno prolongado, ou seja, se o inverno, pega o Brasil como exemplo. No Brasil nós temos nosso período de inverno, ou a nível de mundo, onde ele tem as 4 estações. Ele vai, estou falando do Brasil 4 estações, se eu pegar a região subtropical, né, isso sul, você tem em média 3 meses. Aqui no Ártico, esse inverno prolongado pode chegar até 9 meses de inverno. Por quê? Porque a incidência de raios solares é baixa, a temperatura é altíssima. Negativa, dizendo melhor, com temperaturas que chegam a atingir 50 graus negativos. Lembrar que a água congela, né, em 0 graus, então você pode chegar lá perto dos 90 graus, 50 graus negativos. E um verão muito curto, com temperatura oscilando entre 16 e 21 graus. Então você vai descendo gradativamente na sentido da linha do Equador, a temperatura vai o quê? Aumentando. Por isso que você tem algumas características e você tem algumas vegetações. No caso da vegetação, nessa parte lá é a tundra. Que é a tundra, para que citar as características dela, desse ecossistema. É altamente resistente a baixa temperatura e ao gelo, olha aqui, 9 meses coberto por neve, 3 meses coberto. Então, ó, ela tem 3 meses para poder, né, sair ali seus galhozinhos, nascer direitinho, soltar sua semente para poder ela brotar, não é isso? E aí o resto do período ela vai ser coberta por neve. Necessita de pouca quantidade de sol durante todo o ano, ela é adaptada. Uma característica comum desse tipo de bioma é a presença de fungos, ervas, limpos e pequenos arbustos. Então a característica dela quase você não consegue ver o que? Uma árvore arbórea. Lá no fundo eu já estou vendo uma, porque essa parte que ele pegou, eu já disse lá bem lá dos 90 graus, já estou em direção a 66 graus, e eu já estou chegando aqui numa vegetação temperada. E aí vem população e atividades econômicas do Ártico. Vive no Ártico diversos povos autôctones. Autôctones são nativos daquela específica daquela área. Você tem os Inuits, esses estão mais na América do Norte, Canadá e parte dos Estados Unidos. Os Lapões, que estão na Europa, pegando a Finlândia, a Noruega, aqueles países do extremo norte. E os Samoiedos e os Yakutus, que são ali da Ásia, principalmente não, da Rússia. Então são diversos povos diferentes, com cultura diferente, mas que suas atividades econômicas é a mesma, em decorrência do meio, ou seja, dedica-se à caça e à pesca, além do pastoreio nômade.
Também se destaca a extração de madeira, na parte mais baixa, que eu falei para vocês, a maior floresta, né, do mundo, essa parte que pega na área temperada, e lá, de certa forma, na parte mais baixa tem algum. Recursos minerais riquíssimos, que a gente viu no mapa lá, né, petróleo, carvão mineral. Além, né, tá aqui, ó, gás natural por empresa dos países da região. Então, o Canadá, os Estados Unidos, a Noruega, a própria Rússia, eles exploram esses recursos naturais nessa região. Problemas ambientais no ar são diversos. Estão ocorrendo problemas na região, como a formação de buracos na camada de ozônio, comentou, né, pelo impacto ambiental, atmosférico, pelo uso de gases, né, isso, de neon. Então, o que é que você cria esse camada nessa parte da camada de ozônio, que ele é perfurado, ele é, não é isso, pelos tipos de gás que nós utilizamos, aqui como gás de neon, que é gás de geladeira, utilizado nas indústrias. Então ele sobe, bate na camada de ozônio, perfura essa camada. Como essa camada ela filtra os raios ultravioleta do sol. Então se ela perfura, esse sol desce direto, incide diretamente, pegando na pessoa e nas plantas, traz dano. E ela entrando no Ártico direto, sem ser filtrado nem nada, acaba aumentando que é a maior incidência de raios solares, e isso vai incidir no que? No aumento da temperatura, vai derreter as calotas polares e as consequências, né? Outro grave problema é a forte poluição do ar provocada pela incineração de lixo, lá leve inserina lá, e lembrar das indústrias petrolíferas de combustíveis fósseis que poluem bastante. E aí, problema do agravamento do efeito estufa, que é a nível global. Então, no efeito de estufa, a primeira providência são que os polos aumentam a temperatura, começa a derreter esse gelo, e aí, ó, ele começa a vir em direção à linha do Equador. Aí vai aumentar o nível dos oceanos, vai fazer as mudanças climáticas, né? Isso que é nível de mundo, local que chovia pouco vai chover mais, altas tempestades, todo aquele conflito que vai ocorrer nos climas. Aspecto físico agora da Antártida, saindo do extremo norte do Ártico, agora vamos para a Antártida. Também agora é diferente. O Ártico, né, isso, ele é uma região ocupada por determinados países e por povos autônomos. Quando eu vou para a Antártica, no extremo sul, ela é um continente, mas por suas temperaturas ser baixíssima, ela não é ocupada economicamente e até proibida, e não tem povos nativos, certo? Então está aqui. O continente Antártico desempenha, pelas suas condições físicas, importante papel na manutenção do planeta enquanto sistema, ao equilíbrio. A partir do aquecimento global, você quebra esse equilíbrio. Então, a Antártica tem um papel fundamental no equilíbrio do clima no mundo. Mexeu nele, você mexe com todo o planeta. Mais de 90% do continente fica congelado durante todo o ano. Por isso que as temperaturas variam. Se você está nas bordas dele, a temperatura é mais alta. Quanto mais você vai entrando para o interior, em direção a 90 graus, a temperatura vai diminuindo. Está aqui o exemplo, ó, que apresenta temperatura mais fria, 10 graus negativa a 40 graus no litoral, voltado na margem do litoral dele, na entrada do continente. Temperatura pode variar no verão em 10 graus, não é isso? Negativo, e 40 graus mais frio. Quando eu entro para o interior, a temperatura vai variar de menos 30 graus a 80 graus negativos. Tá certo? Aqui já teve na Antártica a temperatura mais baixa do mundo, que chegou a 93 graus negativos. Nesse continente existe a ocorrência de ventos fortes que ultrapassam 150 km, por isso que lá tem muitas pessoas, cientistas, inclusive brasileiros, tem Ferraz de Vasconcelos, que é a base brasileira. Então você está numa base que levam tudo, você não pode jogar nada lá, tudo que você vai, armazena e traz de volta. Então o que é que ocorre? Eles fazem aquelas bases, e para você sair de uma base, de um local, para tu ir para outro 40, 50 metros, 100 metros, tem uns cabos para tu ligar. Você pode pegar a tempestade fortíssima e se perder, ser até levado por essa vendaval. Durante o período de 4 a 6 meses, o Sol não aparece nesse continente, é o que nós chamamos, né, isso, o período prolongado. Se eu estou no inverno na Antártida, eu tenho o que eu chamo a noite de duração de 6 meses. Pode ser meio dia, está escuro, porque está no inverno. Quando chega o verão, é o oposto. Você tem um dia que pode durar 6 meses. Por isso que fala, de 4 a 6 meses o Sol não aparece nesse continente. É o inverno, conhecido como escuridão da noite polar. Quando é no verão, é o contrário. Essa superfície apresenta diversos tipos de relevo diferenciado que caracterizam praticamente as cadeias de montanha. Por isso que ele é riquíssimo em recursos naturais, minerais, metais. Ele tem minério de ferro, manganês, tem ouro, tem petróleo, tem carvão mineral. Por isso que está essa quantidade de gente lá fazendo pesquisa. E aí vem o quê? A disputa pela região sul no mundo. Então, um monte de país reivindica esse direito. O Chile e a Argentina diziam porque eram que estavam mais próximos.
Então, ó, tá aqui, ó. O Chile chegou lá em 1940, a Argentina em 1940, efetivamente não para explorar, porque não pode, mas para fazer pesquisa. Lógico que o intuito é do pesquisar saber quais são suas riquezas para futuramente poder explorar. A Austrália também está próxima, a Nova Zelândia, mas você tinha o Reino Unido, que era a grande potência econômica do período. Você tinha a Noruega, então você tinha um monte de países. Hoje você tem o, o Japão, você tem os Estados Unidos, você tem o Brasil, então ó, todo mundo vai criar uma base. Normalmente nessas bases aqui, ó, onde a temperatura é menor. Quando eu saio daqui, que eu vou entrando para o continente, a temperatura vai aumentando. Então aqui é uma disputa geopolítica pela exploração dos seus recursos naturais. E aí foi obrigado a fazer o quê? Um tratado, porque aqui seria uma terra de ninguém. Eu cheguei, meu, não seria assim. Nós sabemos sua importância a nível mundial para o equilíbrio da terra. Né? Então ele foi assinado em 1959 a 61, por quê? Por 12 países. Foram os primeiros a chegar lá. Primeiro, liberdade de pesquisa científica. Você vai com as bases, inclusive se chama base científica. Você leva, né, isso, cientista para pesquisar. Eu quero saber como era a temperatura na Terra há 1 milhão de anos. Eu vou na Antártida. Eu perfuro determinada profundidade, tiro parte dessa água congelada, levo para o laboratório, pesa, aí descongela essa água, né, isso, aí eu vou analisar suas moléculas e eu tenho uma noção e eu sei como era o clima antigamente. Cooperação internacional entre os países, proibição de atividade militar e reivindicações territoriais. Então, lá no Ártico você tinha base militar da OTAN, da Rússia, dos Estados Unidos, aqui é proibido. Ninguém pode reivindicar território, você chega em comum acordo pelo tratado, cria uma base científica para fazer pesquisa, preservação do ecossistema antártico. Ah, mas lá não tem animais. Sim, não tem animais de grande porte, mas ali no período do verão você tem a foca, você tem ali, não tem urso polar, só do Ártico, mas ali tem a foca, aparece a baleia, aparece os pinguins. E o animal lá é o crio, que é um camarão pequenininho que tem grande quantidade. O Brasil adere em 1975, é quando o Brasil cria uma base lá e vai, chamado lá de Ferraz, né, Vasconcelos de Ferraz, a base brasileira, até pegou fogo num determinado período, foi destruído, mas o Brasil recompôs, não é barato, eles têm que fazer navios especiais para poder chegar até lá. E muitos países mantêm aspirações territoriais a serem questionadas. Quem é um país que fala muito nisso daí é quem? Sempre a China, porque é uma potência, né, e tá, como a segunda maior vai transformar na primeira, então a China sempre está dentro dessas reivindicações, por quê? Porque lá é rico e o país que precisa da maior quantidade de recursos naturais é a China. E aí vem os impactos ambientais que ocorrem lá. Primeiro, ó, são o deslocamento desse gelo pelo aumento da temperatura, né? Isso. Então ela vai se soltando. Agora se soltou um iceberg, foi filmado agora por satélite, está chegando perto de uma ilha entre a Argentina e o Chile, o maior iceberg do mundo. Vocês têm uma noção de dimensão, ele é maior do que a ilha onde ele está chegando. E aí estão analisando, por quê? Porque ele está se fragmentando, porque está aumentando a temperatura. Então, se ele bater nessa ilha, ele pode gerar até um impacto ambiental enorme pela sua dimensão. E saber que ó, 90% da água congelada está nos polos. Se a água dos polos congelar, aumenta o nível dos oceanos, muda o movimento das massas de ar, é um conflito danado. Também, ó, mesmo você chegando para criar uma base, você acaba levando que máquina, um bocado de custo, você acaba gerando impacto ambiental. E ultimamente está aparecendo até o turismo nessa região. Gente, esse é um assunto simples, bom de fazer, não é isso? Era uma noção geral, que a gente já tinha visto isso aqui, fizer uma revisão geral, o professor vai mandar, o professor Matheus, né, Luiz Matheus vai mandar atividade, você responda, qualquer dúvida nós estamos à disposição e até a próxima aula.